Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. E hoje aqui a gente vai falar sobre um assunto também bem pedido já faz muito tempo, e que são os índigos, crianças índigos, cristais, arco-íris, diamantes e daí por diante. E todos os nomes que falam por aí, né? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre como as pessoas vêm falando sobre esses nomes e qual é a nossa visão também com relação a isso, tá? Então, para começar, vamos falar sobre os índigos, cristais, arco-íris. Que são essas crianças que a gente chama, né? São agentes transformadores, que eles vão, conforme os anos vão passando da Terra, né? Eles vão encarnando e reencarnando aqui na Terra, dependendo do objetivo de cada um, da missão de cada um, para ajudar na transformação, na elevação, né, da Terra, para ajudar no processo de transição planetária, para ajudar no processo de expansão da consciência humana como um todo. Então, vários tipos de seres diferentes também reencarnam aqui e também podem ser caracterizados como índigo, cristais, arco-íris, diamantes e daí por diante. Então, existem muitas pessoas, muitos psicólogos, né, pessoas que trabalham nessas áreas, que identificam as crianças que vão vindo com esses determinados tipos de caixinhas, né? Como um tipo de padrão, padrões, né? Vamos dizer assim, para definir determinadas características das crianças. Por exemplo, quando os nossos pais nasceram, por exemplo, ou os nossos avós nasceram, eles começaram a andar e a falar com quase 2 anos de idade, por exemplo, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, né? E, por exemplo, na geração atual, as crianças já têm começado a andar, a dar as primeiras palavras com 7, 8 meses, até menos, né? Então, o desenvolvimento aí, essa busca, esse desenvolvimento rápido, ele também se aplica nesse meio, vamos dizer assim, nesse meio de estudo. Então, existe existem dois tipos de, vamos dizer assim, existem 2 tipos de, até mais, né, de formas de encarar esse assunto, da espiritualidade, que a gente, no canal aqui a gente fala e tudo mais, e a parte mais técnica, a parte mais psicológica, enfim, que outras pessoas desse ramo, vamos dizer assim, levam por essa outra linha. Então existem 2 coisas, e aqui no canal a gente está falando sobre a parte espiritual, sobre a parte de expansão da consciência, sobre a parte de não características mesmo humanas ou de mudança nas gerações, mas não sim... que difere entre uma coisa e outra, né? Entre um rótulo de um índigo para um rótulo de um cristal, por exemplo. Né? Desculpa. Mas trazendo no contexto mais espiritualista, né? De expansão do coração e da consciência. Então a ideia com esse vídeo é a gente trazer um pouco a nossa perspectiva sobre o que cada rótulo desse, cada geração dessa, vamos dizer assim, o que ela traz de diferente para o nosso dia a dia. O que elas significam no geral. Então, para começar, a gente pode começar a falar sobre os agentes transformadores que já vêm implementando coisas novas filosofias, novas formas de pensar, de agir, né? Como, por exemplo, Buda, Jesus Cristo, os filósofos, né? Antiga Grécia, inclusive. Exatamente. Então, esses já são agentes transformadores, né? As pessoas costumam chamar de índigos, que são aquelas pessoas, seres, crianças que se destacam das outras, né? Aquela que tem aquele pensamento diferentão, vamos dizer assim. E, da nossa perspectiva, independente do nome que é usado, o objetivo por trás disso é o mesmo. Então, se for índigo, se for cristal, arco-íris, diamante, é tudo a mesma coisa. O processo em si é o mesmo. São agentes transformadores. Só que cada um tem a sua missão, que vem aqui para desenvolver e desempenhar esse papel. Ajudar na evolução, na ascensão da Terra para um próximo patamar, né? O que de fato acaba diferenciando uma categoria, vamos dizer assim, né, da outra, a nossa perspectiva é o fato dos véus, né?
como a gente já falou já em outros vídeos, né, o quanto tempo passa aqui na terceira dimensão, mais os véus vão ficando finos, né, entre a nossa dimensão, nossa realidade e as outras, né, que estão junto conosco ao mesmo tempo, que permeiam a nossa realidade, né. E aí acontece que essas crianças que estão chegando, elas vencem alguns véus já, né? Então, por exemplo, está sendo muito comum hoje em dia algumas crianças que já trazem memórias, né? Se lembram de vidas passadas, onde viveu, como que desencarnou, o que aconteceu, assim por diante. Ou já vem com contato, com ligação, vem dos mentores, vem dos guias, o outro lado do véu, né? Justamente. Então, a nossa perspectiva é isso que diferencia uma criança índigo de uma cristal, de uma arco-íris, uma diamante, assim por diante. É o fato da quantidade de véus, né? De uma mediunidade um pouco mais aflorada, de uma intuição, né, mais certeira, mais aflorada também. Acho que é isso que um fator principal, né, que seria diferente, que diferencia entre um e outro, né? Na verdade, são rótulos, né? Tem pessoas que fazem um tipo de catálogo, vamos dizer assim, de cada um, e colocam em um catálogo diferente, como se fosse, por exemplo, até 1960, daí pra trás eram índigos, daí pra frente até a década de 80 era cristal, ou daí pra frente são crianças arco-íris, e essas dos últimos anos, dos últimos 6 anos, 5 anos, enfim, são as crianças diamante. Então, enfim, tem pessoas que fazem essa categorização por tempo de idade, outros por amadurecimento, outros por tipo de missão. Tem umas pessoas que fazem canalizações que dizem que as crianças índigo, que na verdade hoje são adultos, né, índigo, que elas começaram a encarnar a partir de 1960 por aí, talvez um ou outro um pouco antes, mas a partir daí, né, mas não em grande quantidade, e que elas vieram, vamos dizer assim, são as crianças questionadoras, né, que já começaram a buscar outras coisas, aquelas coisas já que todo mundo vivenciava, religiões e tudo mais, começou a ter aquela pulga atrás da orelha, começou a questionar os familiares, enfim, todo mundo. O sistema que a gente vive, um exemplo muito claro disso, a gente obviamente não era vivo naquela época, né? Mas se for pesquisar, ver a Guerra do Vietnã, que teve o movimento do amor, Woodstock nos Estados Unidos, enfim tal, lá você vê que já não tinha uma conformidade com o sistema, quer dizer, as pessoas naquele momento, jovens, enfim, estavam à procura de alguma outra coisa, né? Não estavam concordando com aquele sistema de guerras, enfim tal, e queriam uma humanidade já com mais amor, com mais carinho, enfim, se colocando no lugar do outro, né? Então aquele lá é um exemplo super forte, assim, vamos falar assim, de pessoas índigo, né? Que vão contra o sistema, né, num bom sentido, quebrando paradigmas, trazendo novas ideias, abrindo caminho, né, para novas coisas chegarem, para uma expansão da consciência de forma mais, vamos dizer assim, de forma mais rápida, né, entre aspas, né, de forma mais consistente, melhor assim. E as crianças índigo, por exemplo, a cristal, eles, já ouvi canalizações também que falam que a partir da década de 80, mais ou menos, pra frente, durante um período de tempo, enfim, que encarnaram aqui, para dar continuidade àquelas coisas que as índigos estavam trazendo, né? Que é como se fosse um processo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. É mais ou menos assim que a gente encara. Então a gente prefere não colocar em caixinhas, que na verdade cada um vem desempenhar o papel que também é fundamental. Então não tem muita discriminação, tipo, um é melhor que o outro. Não existe isso. São só estágios diferentes e assim vai acontecendo. Cada um tem, como a Aline falou, cada um tem uma missão para cumprir, né? Então não tem uma missão mais importante que a outra, porque como nós fazemos todos parte do todo, então cada um de nós tem um pedacinho do quebra-cabeça. E sem aquele pedacinho do quebra-cabeça a gente não completa a figura inteira. Então independe de rótulo de índigo, cristal, enfim, ou de rótulo nenhum, enfim, depende disso para que de fato a gente possa dar um próximo passo, para que a gente possa ir completando o quebra-cabeça, né, para daí ascender para uma próxima realidade, né? Essa é a verdade. E daí, por exemplo, de 80 para frente, é considerado os cristais que vieram já com a ideia mais de unificação, pacificadores, daí por diante. Isso é o que as canalizações trazem, né? E os outros, que já são o arco-íris, já são crianças que vêm, vamos dizer assim, já
bem modificadas geneticamente. Por exemplo, quem são as crianças que vêm com autismo, que elas já são... o que acontece com uma criança autista? Eu posso falar a experiência que eu tive na Ayahuasca, que eu troquei de corpo com uma criança autista na Ayahuasca, durante o ritual da Ayahuasca. E experienciei por alguns minutos ali o que era ter uma visão, o que era estar num corpo de uma criança autista. Então foi me permitido ver que ali elas enxergam todos os outros mundos ao mesmo tempo. Elas são telepatas, por isso que a grande maioria não fala, né? Mas são extremamente inteligentes e elas estão entre os mundos, elas não estão nem aqui na terceira e nem nas outras dimensões, né? Então imagina, elas enxergam tudo ao mesmo tempo e elas não conseguem compreender que aquilo ali são realidades diferentes e separadas para ela, como se fosse um mundo só. Tudo acontecendo no agora, no presente, é aquilo que ela conhece. Então, geralmente a família, os pais não entendem isso. Eles não entendem que a criança não está enxergando com os olhos dos pais. Eles estão enxergando além do que os pais enxergam. Então, por isso que é muito complicado quando, vamos dizer assim, o pai, a mãe recebe um serzinho desse que veio para motivar os humanos mesmo, os pais, a família e daí por diante, a tentar, assim, sabe, se desenvolver um pouco mais e compreender além daquilo que está acontecendo fisicamente. Então, muitos dos pais que veem crianças autistas, eles despertam para uma nova realidade, eles vão em busca de outras coisas. Por quê? Porque eles precisam encontrar uma maneira vamos dizer assim, de se comunicar com os filhos dele. E às vezes não é com a fala, é de outras maneiras, né? Assim como a telepatia, por exemplo. Já ouvimos várias pessoas falando de casos de que a mãe e o filho trocam mensagens telepáticas, mas não tem uma comunicação verbal. Por quê? Porque é um mundo novo, você tem que aprender com aquele ser, né? Então, estando na pele de uma criança autista, você tem desafios que normalmente as crianças, vamos dizer, que nascem com a configuração enxergando a materialidade, né, vamos dizer assim, são diferentes. A visão que uma criança autista tem é completamente diferente de uma outra criança que vem com a configuração da terceira dimensão. Então a gente tem que entender isso, que essas crianças, elas já estão numa frequência elevada, elas estão vibrando em frequências diferentes e por os pais, os familiares não compreenderem aquela realidade que ela está vivendo, não entenderem o que ela está passando, eles não conseguem ajudar ela de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais, sei lá, mais próxima, vamos dizer assim, né? Então, por quê? Porque um não compreende o mundo do outro e precisa haver uma integração aí entre os dois também, né? Uma coisa que vai além, é uma conexão muito de alma, de essência ali que tem que acontecer para que aquela questão que as pessoas falam, quando eu engravidei fiquei mais intuitiva, né? Então essa conexão, vamos dizer assim, precisa haver para que ambos se, né, tenham, vamos dizer assim, desenvolvam um relacionamento onde ambos possam um aprender com o outro e um desenvolver junto com um. E cumprir sua missão que veio fazer aqui na Terra, né? Então, só para dar uma pincelada aí, que muitas pessoas pode ser que tem uma criança índigo e fala, poxa, minha criança veio com um problema, né? Mas não tem ideia do tipo de vibração que o filho carrega. Que o filho está ancorando energia ali, está ancorando de uma forma muito mais forte e, vamos dizer assim, intensa a energia criadora ali, a energia do cosmos, para que a transformação aconteça. Então a gente não pode nunca julgar esse tipo de situação, a gente tem que buscar entender, buscar compreensão. Então os seres arco-íris, além dessas crianças que vêm com autismo e tudo mais, são crianças também que já vêm, por exemplo, com muito amigo imaginário, né? Conversa com um amigo imaginário, enxerga, vê, fala, e os pais, que muitas vezes não têm esse conhecimento, essa noção, eles dão aquelas tesouradas, acham que a criança está imaginando, inventando coisa, porque quer atenção, e não é bem assim, né? Então, para as crianças continuarem se desenvolvendo e de fato desenvolvendo seus papéis dentro da sociedade, né? Precisa muito do apoio dos pais. E os pais não podem ficar tesourando as crianças, tem que deixar elas serem quem elas na verdade, estão assim, programadas para ser, né? Na verdade, toda criança tem muita criatividade, né?
são espíritos puros, são pessoas, né, seres puros, afinal, estão formando a sua personalidade e tudo. E as que estão, de fato, encarnando agora, elas têm uma abertura, né, muito maior, tem menos véus, né, para poder, de fato, ter acesso ao outro lado do véu, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Se você, de repente, é um pai que tem um filho, né, que é novo e tudo, sei lá, novo até uns 5, 6 anos, né, vamos dizer assim. Novinho. Então, o ideal, na nossa perspectiva, é que você incentive de fato, né? Estimule a criatividade. Se por acaso vier falar com você, contar, nossa, alguma historinha de amigo imaginário, que esteja aberto, né? Ou que lembra alguma coisa de outra vida e te dá detalhes, enfim, então esteja aberto, incentive de fato, porque aquela criança, o primeiro contato que ela tem com o mundo são os pais, de fato, né? Que ela confia, né? Então, quando ela começa a colocar para fora essas coisas e compartilhar com os pais, é porque ela confia. E se os pais logo de cara tesouram, como a Aline falou, ou então não incentivam para que ela continue conversando sobre isso, falando sobre isso e de fato expondo seus sentimentos e o que ela tem de memórias, ela de fato vai acabar cortando isso da vida dela, vai acabar deixando de lado. E no momento, o que mais que a gente precisa é que essas crianças, né, entendam que isso é normal, que o contato com outras dimensões, com outros seres que a gente não enxerga fisicamente, é normal. Para que elas não cortem a conexão e continuem, né? Justamente. Desenvolvendo. Na verdade, dizem... É engraçado, tá? Lembrei agora de uma canalização do Cryon, né? O Cryon, que é bem conhecido já, na verdade. E aí falava assim que o maior trabalho que as crianças de hoje em dia têm é se adaptar à realidade que a gente, né, como adultos hoje em dia, enfim, tentamos impor a elas, né? Enquanto deveria ser ao contrário, a gente deveria estar aberto para aprender, para entender o que aquela criança está trazendo de novos conhecimentos, de quebra de paradigmas e assim por diante, né? Então vamos facilitar o trabalho das nossas crianças, né? Que assim como os nossos pais... vamos dizer assim, muitos deles deixaram de fazer, por exemplo, quando a gente sonha com alguma coisa assim, algum ser diferente, ou sei lá, qualquer coisa que aconteça diferente na nossa infância, a gente vai correndo contar pros pais. Meu pai, por exemplo, me incentivava a escrever os sonhos, então tem sonhos que eu escrevi que eu lembro até hoje, porque eu escrevi quando era criança, que eu encontrei vários seres, enfim. Então, vamos incentivar os nossos filhos a escrever. Se for muito pequenininho, escreve pra ele, faz tipo começa a fazer um caderninho de anotações pro seu próprio filho, porque pode ser que um dia aquilo ajude ele de uma maneira que você assim, não tem noção que possa ajudar. Por exemplo, quando a gente desperta, a gente começa a fazer um resgate da nossa infância, porque a gente não lembra muita coisa, e pode ser que lá na infância a gente teve um contato, né? E a gente não se lembra mais, não se recorda. Então, se você fizer esse trabalho junto com seus filhos, vai anotando os sonhos se for muito pequeno, ou vai fazendo, enfim, pede pra ele desenhar alguma coisa que ele viu, ou com quem ele tá falando, ou tenta perguntar alguma coisa pra ver se aquele ser lá ajuda ele, responde, e ele responde pra você ter confirmações, sincronicidades ali. Então a gente tem que estar também muito aberto a isso. E o que a gente queria falar também as crianças de diamante que falam também que estão chegando e que já vem com uma configuração um pouco mais avançada ainda, né? O que acontece? Geralmente essas crianças elas já vêm nas famílias de índigos ou de cristais ou de, enfim... Em famílias que estão de fato preparadas vibracionalmente para receber essas crianças, para incentivá-las, para que elas de fato possam cumprir a missão que ela tem na Terra. Por que tá havendo bastante aborto ultimamente? Porque os corpos não estão vibrando na frequência que aquele determinado ser precisa para se desenvolver. Então, tá acontecendo muito aborto por causa disso, porque a vibração dos seres, da mãe, no caso, e do bebê, não são compatíveis, né? E isso se dá devido a esse processo, né? Que, por exemplo, alimentação, por exemplo, meditação, por exemplo, uma pessoa muito estressada ou uma pessoa que vive no dia a dia preocupada muito com a materialidade, esquece de se desenvolver internamente. Então, existe N fatores de que pode acontecer isso. Pode vir, vamos dizer assim, um determinado ser ali para encarnar, né? E não ter a vibração necessária ali para aquele momento. Ter o suporte necessário naquele momento, né? Para continuar se desenvolvendo. Então,
vai esperar um tempo, vai esperar despertar aquela pessoa, ou enfim, as coisas mudam, né? As linhas de tempo vão mudando. Então, não necessariamente também que só pessoas que estão despertas vão receber seres assim, não. Isso depende muito do planejado. Por quê? Porque muitas dessas vezes, quando a gente recebe um serzinho desse na família e a gente não é desperto, a gente acaba despertando. Então existe essa outra parte também de que você recebe na família um serzinho completamente diferente das outras crianças que você já viu, seus parentes, enfim, e você vê que essa criança é diferente, e você vai aprender com ela, vai acabar no despertar espiritual também junto com ela. Então, quanto mais suporte a gente der para as nossas crianças, quanto mais deixar elas serem, em vez de impor, a gente já começa impondo com um nome, né? A criança nasce, já tem que ter um nome. Todo mundo pergunta, né? Ah, qual que é o nome, qual que é o nome? Você tem que ter uma identidade, você não pode deixar a criança ser o que ela veio ser. Então, eu acho que tá na hora da gente repensar bastante coisa. Se você pensa, sente esse chamado da maternidade, né, na sua vida, ou se você também não sente, não é uma coisa que... na verdade, isso daí dá um outro vídeo, né? Falar sobre ter ou não ter filho, mas passando, só dando uma pincelada por cima, as pessoas vêm programadas, conforme suas escolhas, conforme seu padrão, né? Enfim, a sua expansão de consciência, cada um vem para fazer determinado tipo de coisa. Assim como as crianças índigo, cristais, arco-íris, diamante, todas elas, o propósito, no geral, né, é fazer a humanidade despertar de uma forma mais rápida, fazer a humanidade, vamos dizer assim, enxergar coisas que até então elas não estavam enxergando sozinhas, né? Então é isso. Tem outra coisa que é importante falar também não necessariamente todos os seres que estão na Terra desde o começo da Terra, reencarnando, encarnam como esses seres, tá? Grande parte desses seres índigo, cristais e tudo mais, eles também vêm de outros lugares. Eles vêm de outros planetas, de outras esferas, outras dimensões. Por quê? Se a gente não tivesse essa influência, né, desses seres transformadores, trazendo ideias novas, enfim, a gente ainda estaria na Idade Média, né? A gente não teria evoluído tão rápido. Então a gente tem sim interferências de seres que já estão um pouquinho mais na frente, trazendo novos conceitos, trazendo novas formas de viver e pensar e tudo mais. Então, sim, né, os índigos, cristais e arco-íris, eles podem ser, vamos dizer assim, almas humanas ou seres humanos que reencarnaram e, enfim, com essa configuração nova de despertar outras pessoas, mas também grande parte desses seres vem de outros lugares. A grande maioria, na verdade. Vem para implantar coisas diferentes, enfim, né, para fazer essa intermediação entre os mundos. Vem para auxiliar na expansão da consciência, do coração, vem trazer, de fato, novas perspectivas para que a gente possa dar o próximo passo, né? Para que a gente, de fato, aumente a nossa vibração como raça humana, como planeta, para que a gente possa dar os próximos passos em nossa evolução, né? Agora, meus amigos e minhas amigas, um recadinho para você que está aí nos assistindo e fala assim, não, porque as crianças índigo, cristais, diamante, enfim, vão salvar o mundo, elas vão ser responsáveis por mudar tudo e assim por diante. O que é importante você saber? Essas crianças sim, assim, as missões delas, elas vão viver, se desenvolver, enfim, vão fazer o que elas têm que fazer. Mas você também tem a sua responsabilidade, você também tem a sua missão para desenvolver aqui na Terra. Afinal, ninguém muda o mundo sozinho, né? Então, não fique você depositando todas as suas fichas e delegando a responsabilidade de mudança, que é interior, individual de cada um, para essas crianças que estão chegando. Porque todos nós, como somos todos um, temos um pouquinho dentro da gente de índigo, de cristal, de diamante, de arco-íris e assim por diante. Quem está no despertar espiritual ainda mais, né? Porque já está programado para despertar e aí descobrir sua missão e também ajudar. Fazer o trabalho tem que ser feito. Exatamente. Então, vou falar aqui que eu já falei para os vídeos, né? Assuma a sua vida com as próprias mãos, né? Tome responsabilidade sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos e sentimentos. E seja você também a mudança que você quer ver no mundo.
né? Então faça sua viagem interna, faça o seu trabalho de cura que tem que ser feito, faça, né, se descubra, entre em contato com seus guias, que são manifestações suas no futuro, entendeu? Então, o trabalho tem que ser feito por todo mundo. Então não espere que essas crianças ou pessoas que têm esse rótulo, né, que resolvam por você o que você tem que fazer também. Ou você tem um filho ou uma filha, enfim, que você sabe que tem essas características diferentes de uma outra criança e que você, eu vou criar então da melhor maneira que eu puder esse serzinho que está se desenvolvendo e vou, né, enfim, dar todo o apoio que ele precisa. Mas não se esqueça que você tem que fazer o seu trabalho. Justamente. Não é só criar esse ser e para que ele seja isso e aquilo. Você tem que fazer o seu trabalho também. Você também é um ser que faz parte, como qualquer outra criança ou qualquer outro adulto índico, qualquer outro ser. Qualquer outro ser. Então, não existe melhor ou pior, ou quem tem mais isso ou menos aquilo. Não, tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo com acordos aqui, tá todo mundo aqui porque escolheu estar aqui. Todo mundo tá aqui porque tem algo para fazer aqui. Para aprender aqui, para ensinar aqui, para ajudar, compartilhar, né, ancorar. Então, não vamos delegar aí, deixar tudo às custas para as nossas crianças, que não é bem assim. Lembrando que o índigo, que era criança, índigo de 60, hoje já não é mais criança. Né? E assim por diante. Faz tempo, não é mais criança, né? Então, a gente tem que lembrar que vai se modificando e cada vez mais as pessoas vão despertando, vindo com véus mais finos, né? Então, todos nós estamos nesse processo, pessoal. Não importa se você não... será que eu sou índigo? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Gente, se você despertou, se você tá aqui... É lógico que você tem uma programação diferente, que você veio aqui para fazer alguma diferença, para você agir, né? Enfim, cada um, a gente já falou, tem a missão coletiva e tem a missão individual. Então, nós todos fazemos parte da missão coletiva, todos que despertaram, sem exceção. Os que não despertaram ainda estão na agenda antiga. Mas com o passar dos anos, eles vão chegar lá. Demorar mais tempo, mas vão chegar lá. Mas nós estamos aqui para ajudar nessa transição, então cada um tem que fazer a sua parte. Assim como no coletivo, também no individual. Cada um sabe qual é a sua missão. Se não sabe ainda, vai descobrir. E se ainda não descobriu, peça para os guias, mentores, seu grupo de luz, as consciências conglomeradas, enfim, como você queira chamar, para que te deem as sincronicidades, os direcionamentos, para que você também chegue lá e contribua. Porque a gente precisa agir. Essa era é de agir. Não só esperar, fazer minha meditação em casa, não. É sair para fora, é conversar sobre isso, é dar a sua energia, vamos dizer assim, para o mundo, né? Para ajudar nesse ancoramento e captar essa energia aqui na Terra também, para fazer esse ancoramento da luz também. Então, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, de uma grande figura, né? Nós somos fractais dessa grande figura, desse grande acontecimento. Só que todos esses fractais são importantes para o quebra-cabeça inteiro, entendeu? Não sei se ficou claro, mas todos somos importantes na nossa única maneira, da forma que a gente veio aqui programado. Tá tudo certinho ali, a gente só precisa se encontrar. E se a gente quer se encontrar, a gente não pode buscar fora, esperar o outro, nada disso. A gente tem que buscar dentro, só procurando saber quem somos nós, o que a gente veio fazer aqui, qual que é a nossa missão individual, é que a gente vai conseguir, assim, contribuir dar o nosso máximo, contribuir para essa transformação que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Então, esse era o vídeo de hoje, um vídeo meio longuinho aí, mas que precisava estar no canal, é algo que a gente já queria ter falado um tempinho atrás, né? Mas devido aos outros vídeos que também eram necessários no canal, veio só agora. Mas essa é a nossa perspectiva, essa é a forma que a gente enxerga isso, e não tem ninguém que é melhor do que ninguém é mais isso ou menos aquilo por causa disso. Se você despertou, tem um propósito nisso, e é isso que importa. Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo e namastê!